pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí do RBRY, né? Um fundo aí também da RBR, uma gestão que já fiz vídeo aqui no canal, né? Eu acho que eles trazem uns relatórios aí bem estruturados. Inclusive aí eu quero, né, convidar eles para virem aqui no canal para a gente ter uma conversa também. Porque eu acho que, né, faz todo sentido ali a gente entender com gestoras que fazem bons relatórios gerenciais, que aparecem na mídia, enfim. Acho que faz muito bem para a indústria toda essa publicidade que a gente tem nos fundos imobiliários. E ouso dizer que é uma das indústrias mais transparentes que a gente tem de investimentos, como um todo, né? Assim, se bobear, não apenas o Brasil, tá? Então, bora falar desse fundo aqui. É um fundo aí que teve bela rentabilidade nos últimos 6 meses, comparativamente, né? 5,54%. Quando a gente olha aqui, ele está um pouco com ágio, né? Um de ágio aí, preço valor patrimonial 1,01. Valor patrimonial 99, patrimônio líquido aí com uma certa musculatura já, 549 milhões, liquidez média diária de 2 milhões, tranquilo, sem problema nenhum. Último rendimento R$1 e dividend yield aí tranquilo, bom também, né, 14,11%. Lembrando, né, que isso aqui é isento de imposto de renda, então faz uma rentabilidade bem interessante, porque a gente chama de gross up. Gross up, quando você lê em algum relatório gerencial, é quando você faz uma média ali, você pega ali, não é uma média, né, você faz uma comparação ali com ativos que pagam imposto de renda, por exemplo, com ativos que não pagam imposto de renda. Você investir, por exemplo, lá no Tesouro Direto, vai ter que pagar imposto de renda, ainda que seja regressivo, e isso vai diminuir sua rentabilidade. Aqui no caso dos fundos imobiliários, não é o caso, né? Você tem a isenção, então isso aumenta a sua rentabilidade comparativa para cima, né? Bora falar desse fundo aqui, vou tentar aumentar aqui para que vocês consigam enxergar um pouco melhor, o pessoal aí que vê no celular, né? 34 operações, já com uma certa diversificação, patrimônio líquido já com uma certa musculatura, como eu disse antes, duration médio de 2,6. Você pode entender o duration ali, quanto menor, um pouco mais seguro, obviamente, né? Porque aí está mais próximo de você, mas não que durations longos sejam necessariamente ruins, tá? Você vai ter que olhar ali, mas é claro que isso envolve em relação a risco, tá? 59% razão de garantido, LTV, quem não sabe o que é LTV, é Loan to Value, que é a relação ali entre o seu patrimônio e a sua dívida, quanto menor, melhor, perfeito? Indexação da carteira, 52 CDI, 48% inflação, eu achei muito interessante, tá, isso aqui, porque às vezes a pessoa não quer muito ficar ali, vou pegar aqui ativo com CDI, pegar aqui com ativo com inflação, não, pega lá um fundo lá, que seja uma indexação média, isso aí acontece em alguns outros fundos, média, né, em termos de CDI e inflação, e aí o gestor faz esse trabalho ali, né? CDI mais 4,2% e IPCA mais 9,8%. Lembrando que tudo que vier ali com uma taxa maior, como essa taxa aqui é mais alta, isso aí vai vir com mais risco implicado. Não existe almoço grátis, né? É aula básica de economia, então não olhe só para os dividendos, pela taxa, né, que essa aqui são taxas, na minha opinião, já relativamente altas, né, com spread aí, então olhem sempre com uma visão de que não existe almoço grátis, tá bom? Isso aí eu estou fazendo um favor para vocês, se vocês aprenderem isso com esse vídeo aqui, minha tarefa já tá pronta, já está resolvida, tá bom? Dividend yield aí, analisado é quando a gente multiplica por 12, tá? Que é diferente de 12 meses, né? Assim, você pega aquele daquele mês ali e multiplica por 12, que é diferente quando você pega ali o dividend yield do ano, né? Que aí pega os 12 meses na média. Então aqui tem 15,32%, bem alto, né? E dividendo distribuído dos últimos 12 meses, como eu disse, que tem diferença entre os dois, ali R$14 por cota, né? Dividend yield ali na cota do mercado de 12 meses, 3,99, os dois são altos, né, as duas comparações. Bora lá falar da nota do gestor. Fechamos o mês de setembro com 34 operações, todas em dias sobre ações financeiras, ótimo, né, que bom, mas sempre existe problema, sempre existe possibilidade de problema em crédito, e é isso. Dentre elas, 95% são operações exclusivas ou com ancoragem RBR, isto é, foram originadas, estruturadas e investidas em totalidades ou ancorados por nós. Então é isso. Então você já começa aqui com o gestor falando da estratégia do fundo. Esse então vai ser um fundo ali que vai ter de fato essa originação, né? Ou seja, a galera vai correr atrás lá de originar a operação, vai estruturar, vai fazer todo ali o fluxo, né? Como é que vai funcionar o fluxo financeiro e tudo mais. Então essa que vai ser a estratégia dessa galera aqui. O mês foi marcado por investimento em duas operações do primário, foram elas: investimentos em CRI da carteira MRV 5, série 2 e série 3. O montante investido foi de 4 milhões na série 2, que remunera IPCA mais 10 alto, né? E em 11 milhões na série 3, que remunera 11,25%. Trata-se de uma operação de cessão de fluxo de recebíveis da carteira da MRV. São créditos pulverizados em diversas regiões do Brasil. Então aqui a gente já vê um certo risco, né? Inclusive a MRV é gigantesca, né? A maior da América Latina aí no setor dela.
mas que está ali com, né, assim, com uma situação macroeconômica desafiadora, concorda? Porque envolve ali taxa de juros e tudo mais, né? E empresas de construção, varejo, tecnologia acabam sofrendo nesse tipo de cenário, né? Com a diminuição da taxa Selic, essas empresas que conseguirem, Cirela também, MRV, não estou falando só da MRV, né? Todas as empresas ali desses setores conseguirem sobreviver, talvez elas tenham grandes vantagens competitivas lá no futuro. O CRI conta com uma robusta estrutura de garantias, inclusive os imóveis, fundo de reserva e cobertura adicional de saldo, regularização de 3,6 milhões no CRI pulverizado, que já fazia parte da carteira do fundo. É uma carteira lastreada em recebíveis de contratos de financiamento imobiliário e home equity. Não é home equity ali, é um crédito ligado, né, ao próprio lar, né, as casas, né, o mercado residencial, como o próprio nome já diz. É muito comum lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vê ali que está o mercado a crescer, né, o mercado a crescer. A operação conta com uma alienação fiduciária de todos os imóveis e é acompanhado com um servicer que faz a cobrança e controle dos recebíveis. Quem não sabe o que é servicer, ele nesses créditos pulverizados, né, que tem vários devedores ali, ele é muito importante que ele faz esse trabalho ali mais operacional, né, assim, é muito relevante nesses créditos pulverizados que acabam sendo até mais arrojados por isso mesmo, né. Em relação aos secundários, zeramos a posição do CRI da carteira MRV e IPCA com uma venda de IPCA mais 9. Próxima taxa média de investimento no trade, né, a troca gerou ali uma TIR de 11,75% ao ano. Ademais, fizemos outras movimentações menores para a otimização da alocação da carteira de caixa e ajuste de posição, que totalizaram aí 955 mil em vendas. Por fim, distribuímos 1,20, que é alto, né, bem alto. Taxas aqui, gestão 1,1, administração 0,18%. E o problema é a performance, na minha opinião, né? Porque a taxa de administração, isso aí a gente vê que não tá barata, não, mas também não tá aquela, né, loucura e tudo mais, não. Mas aqui a taxa de performance 20%, o que você deu IPCA mais yield de uma B5. Pelo menos em uma B5 ali é difícil de bater, né? Então, pelo menos, de certa forma, é relativamente alinhada ali com o cotista. Aqui eles falam do SG. Em relação ao cenário macroeconômico, né, taxa de queda progressiva da Selic, que a gente está vendo ali o Copom já sinalizando em relação a isso. Sobre o mercado ali de lados corporativos, que é interessante, né? Até a gente dar uma lida rápida aqui, porque ele mostra um pouco sobre o setor, né? Então vamos lá. O sentimento segue positivo e aumentando o número de locações. Demandas por lares maiores de 1.000 metros quadrados subiram nos últimos meses, de acordo com os últimos relatórios trimestrais da Ciila, que é uma empresa super relevante aqui para quem não conhece, né? A absorção líquida, principalmente em mercados como as microrregiões de JK, Faria Lima, em São Paulo, né? Lages é a microrregião, pessoal. Eu falo isso em todos os vídeos de lares corporativos aqui do canal. A absorção líquida, principalmente em mercados como as regiões de JK e Faria Lima em São Paulo, segue sendo destaque. Ainda segundo o relatório, mais de 57 mil metros quadrados de escritórios da categoria A mais e A foram absorvidos em 2023. A volta ao trabalho presencial tem sido um dos principais drivers na recuperação do setor, assim como a melhoria marginal do cenário macro e arrefecimento de juros. Lares corporativas é muito cíclico, né? E vai depender ali da perspectiva macroeconômica, não tem jeito. Grandes empresas tecnológicas têm sido mais enfáticas sobre o tema. Isso é muito engraçado, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a Zoom que mandou o pessoal voltar presencial, né? Assim, aí foi até notícia no mundo inteiro e tudo mais. E por quê? Porque a Zoom foi ali quase que um emblema dos últimos anos, né? De teletrabalho e tudo mais. E essa galera tá mandando o pessoal voltar, mas como aqui o próprio relatório já diz, né, ainda que híbrido ao escritório. Ou seja, eu acho que essa tendência também, né, assim, eu concordo aqui com o relatório nesse sentido. Sila, claro, é empresa muito relevante, e eu acho que a tendência é mesmo ir ali na questão mais do híbrido mesmo, pelo que eu estou vendo nas pesquisas, de preferência dos funcionários, das empresas maiores e por aí vai. Mas eu acho que nas corporativos agora nunca mais vai vingar e tal, eu não acho, né? Eu acho que vai ser só um trabalho híbrido mesmo, que elas vão ter que se adaptar a isso, claro, né? Em relação a receitas, né, a gente vê aqui que parte mesmo relevante é a de juros, mas tem uma parte aqui de correção monetária, né, que vai afetar o desempenho desse fundo, né? E aqui a gente viu, por exemplo, em agosto desse ano, né, faz poucos meses, aqui teve uma correção aí negativa, né, que teve aí um prejuízo para o fundo, né? Também tem uma relação aqui de dividendos dos fundos imobiliários e dos FDICs, também relevante comparativamente à própria correção monetária, né?
Importante é isso sempre estar positivo, a gente vê que tem ali um crescente, né, de R$1, vai R$1, 1,15, depois mantém 4 meses, 1,25, depois vai para 1,20, que é alto também, né? A gente vê uma tentativa de linearização aqui do rendimento. Quando a gente vê aqui um fundo que utiliza em alguns momentos a reserva, mas de fato, né, a receita vai compor ali a grande maior parte do rendimento. Né, comparativamente aqui. Esses gráficos são bem interessantes, né? Eu gosto quando os fundos colocam isso. Aqui ele mostra, né, 209% CDI, bizarro, né, muito interessante, e a variação de dividendos mais a variação da cota de mercado 202% CDI, mas como eu disse antes, não existe almoço grátis, tá bom? Vai ser diferente, por exemplo, lá do RBRR, que vai ser um fundo bem menos arrojado, mais na retranca, mais defensivo. Aqui ele fala da estratégia core, né, que a gente explicou um pouco sobre isso, mas ele também coloca que o percentual vai ser ali tático, né, que créditos com carreiras abaixo da taxa média da carteira core, mas que apresenta potencial de ganho de capital no curto médio. Então, aqui nessa perspectiva aqui, ele vai tentar manter, né, assim, uma grande maioria ali do portfólio nessa estratégia core, né, que é o coração ali do negócio deles aqui. Indexação histórica, CDI, que, né, pega ali um percentual alto e IPCA também. Então, interessante isso aí em termos de indexação, né, como eu disse antes. Tabela de sensibilidade, eu gosto muito, né, quando os fundos trazem tabela de sensibilidade, porque joga na cara aqui o quanto que é importante, matematicamente falando, você pagar bons preços pelos fundos que você gosta, né? Lembrando que nada aqui no canal é uma recomendação, nunca. Alocação da LTV da carteira, né? Quanto menor, melhor. Então aqui a gente vê, né, que tem uns 30% aqui de 75%, 100%. Isso aqui já ficaria um pouco mais com atenção, né, com yellow flag aqui, uma bandeirinha amarela, mas a gente vê que tem muitos aqui com um LTV bem considerável. A ancoragem vai ser a maior parte, né? Eles falaram isso abertamente no relatório gerencial. E tipo de risco, né? A gente já vê carteira pulverizada, né? Enfim, com percentual aqui pelo menos corporativo, né? Que talvez possa dar uma segurada um pouco mais no risco aqui, mas de forma geral a gente vê no próprio gráfico, né? Bem visível ali que vai ter um risco um pouco maior. Residencial, loteamento, multipropriedade, né? Que são riscos ali um pouco mais arrojados. O residencial, eu acho ele menos arrojado, menos arriscado que multipropriedade, por exemplo, mas ainda é um setor, né, que de certa forma né, ainda tem que a gente tem que ter um caminho ainda pela frente no Brasil. Vamos ver como é que ele se desenvolve, né? Eu acho ele, pela própria estrutura do crédito ali, menos arrojado, menos arriscado que multipropriedade, né? Então, é uma forma de você tomar mais risco, mas na minha opinião, não é aquele risco louco de multipropriedade, né? Que o cara chega lá na multipropriedade, chega em casa e aí ele tem que, às vezes ele perde emprego, sei lá, inflação alta, sei lá, acontece alguma coisa, aí o que ele vai deixar de pagar? Com certeza é um resort lá, né, que ele nem usa muito. Então, residencial é um risco mais alto, só que eu acho que, né, é melhor do que multipropriedade, em termos de risco, tá? Em termos de risco. Localização sudeste aqui, eles procuram, né, ter ratings mais altos, e aqui ele mostra, né, CRI de lote 5, com 8,5% do PL, que ele mostra no Jardins Pinheiro 7,3%, Critael 5,9%, vamos ali, e pelo menos aqui esse que tem o maior, ele tem um LTV bom, né, de 33,5%, mas vamos ali sempre esperar que esse fundo tenha uma diversificação cada vez maior, mas eu não acho ruim não, tá? Assim, é menor, a maior é menos de 10%, então se der algum problema, vai sofrer, né, a cota do fundo, mas não vai ser aquela sangria desatada como a gente vê em alguns outros fundos, né? E aqui ele mostra também no mercado secundário, mas muito tranquilo, né? Liquidez desse fundo aqui é bem tranquilo. Então é isso, né? Aqui eles mostram os apêndices lá embaixo. Espero que tenham gostado do fundo, né? Um fundo com uma tese interessante, mais arriscado na minha opinião, mas menos arriscado que muita coisa que a gente vê aí pelo mercado, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e entre no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar o link aqui embaixo. Abração, até mais.